Caros amigos que acompanham o canal da Associação Espírita Chico Xavier, queremos saudar a todos, desejando que as bênçãos de Jesus abençoe, envolva e ilumine a cada um de nós. E neste momento em que nos encontramos aqui para algumas reflexões acerca da doutrina espírita, nós convidamos a todos para uma breve prece, onde possamos elevar o pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo incondicional de todos os momentos, pedindo a Jesus, esse divino amigo, que nos oriente na nossa vida, nos nossos propósitos, que possamos cumprir as nossas tarefas desta caminhada. E que neste encontro de hoje possamos estar de mente e coração abertos, a fim de fazer as reflexões que a doutrina espírita nos possibilita, do entendimento das leis divinas, do entendimento da vida, como ela se apresenta e dos propósitos de Deus para todos nós. Então, nós queremos trazer hoje a reflexão sobre uma personalidade da doutrina espírita. O nome dela é Eigorina Cunha. Possivelmente pouco conhecida, principalmente para nós aqui do Sul, mas uma figura muito importante dentro da doutrina. Sobrinha de Eurípides Barzanufo. Também uma personalidade, um expoente, podemos dizer assim, da doutrina espírita, que no início do século XX, em Sacramento, Minas Gerais, teve um trabalho ímpar naquela cidade, um trabalho que repercutiu em todo o Brasil e que também vale a pena conhecer. Mas hoje nós falaremos da sobrinha do Eurípides, a Eigorina Cunha. A Eigorina, ela nasceu em 1923, ela não conheceu o Eurípides, que morreu antes dela nascer, e desencarnou em 2013. Ela foi dirigente da Casa Espírita Recanto da Prece e também dirigente da Casa Assistencial Dr. Bezerra de Menezes. Ambas essas instituições, elas estão localizadas na Fazenda Santa Maria, que é uma localidade da cidade de Sacramento. A Casa Assistencial Dr. Bezerra de Menezes, ela trata de crianças de 0 a 14 anos, crianças com deficiências físicas ou deficiências mentais, e oferece serviço gratuito nas áreas da fisioterapia, da fonoaudiologia, da psicologia, da hidroterapia, da clínica geral e da pediatria. E a Eigorina esteve à frente desta casa por muito tempo, trabalhando inclusive uma metodologia que ela aplicou a si mesma e que nós vamos falar agora em seguida. Como uma boa espírita, Eigorina sempre esteve envolvida em atividades assistenciais também. Aliás, vindo de uma família espírita, desde os 7 anos, a mãe já lhe instigava, já lhe propunha a trabalhar em favor dos menos favorecidos. E ela começou, então, desde os 7 anos, fazer manualmente costurar à mão, roupas para recém-nascidos, que eram doados às mães carentes. E essa tarefa ela manteve por toda a sua vida. Sempre trabalhou também no serviço assistencial. Eigorina tem 3 livros lançados, 2 que retratam as cidades espirituais. São os livros Cidade no Além e Imagens do Além. Esses livros foram utilizados como subsídios quando foi filmado então o filme Nosso Lar, que muitas pessoas já assistiram, né? Então, é um filme realmente muito belo
muito rico em imagens que retratam muito fielmente o que André Luiz traz, né, da, da cidade, tanto da colônia espiritual Nosso Lar, quanto de outras colônias. E a Igorina, no desdobramento, que é uma possibilidade que nós temos, né, que acontece com todos nós, a gente nem sempre se dá conta, mas muitas vezes o espírito, quando o corpo físico não está em seu estado de vigília, está adormecido ou está numa situação mais inconsciente, nós temos a capacidade de nos desprender do corpo, né? O nosso espírito, nos desprendemos do corpo físico e vamos passear, né? No mundo espiritual. E a Igorina fazia isso de forma mais consciente, né? Ela conseguiu visitar em espírito essas colônias espirituais e, ao retornar, trazia a lembrança que retratou nos desenhos que ela própria fez. Então, tentando mostrar, né, para as pessoas como funcionava e como eram essas cidades espirituais. Mas a obra que desejamos contar hoje, de autoria de Igorina Cunha, e que é muito importante que nós conheçamos, é este livro chamado A Força da Mente. Nesta obra, Igorina conta como conseguiu superar as suas dificuldades físicas através dos estudos do espiritismo e através de uma fé robusta e de uma disciplina mental, de uma disciplina espiritual. Pouco mais de um ano, Igorina, que até então era uma criança tranquila, uma criança normal, saudável, ela foi acometida de poliomielite e teve a sua perna direita completamente paralisada pela poliomielite. Sendo assim, ela ficou com muita dificuldade de caminhar, né? Imagine alguém que caminhe, né, de forma muito difícil, utilizando apenas a perna esquerda. Então, essa dificuldade, essa perna paralisada, consequentemente, com o tempo, ela passou a ir atrofiando, encurtando os tendões. Por conta disso e daquele movimento difícil, né, de tentar andar com uma perna atrofiada, ela teve outros problemas no seu aparelho locomotor. Teve alterações do osso do fêmur, do quadril, do pé. E essas dificuldades lhe obrigaram a fazer algumas cirurgias bastante grandes, bastante importantes, e foram limitando ainda mais o seu movimento, até que ela não conseguiu mais não conseguiu mais andar, né, por conta dessas consequências. E depois da última cirurgia que ela fez para tentar minimizar os efeitos dessa descompensação óssea, após 6 meses de gesso, com a imobilidade total, quando ela tirou o gesso, ela não conseguia nem sentar, né? Então ela ficou completamente paralisada, sem conseguir nem ao menos sentar. E o que ela fez? Ela era conhecedora da doutrina, né? Como falamos, de uma família espírita, uma família com conhecimento, com uma experiência muito grande, com uma vivência muito importante. E ela lia, conhecia, lia as obras de Kardec, lia as obras de Leon Denis, de Gabriel Delany, de André Luiz, e ela foi entendendo, né, principalmente já quando chegou na idade adulta, né, quando tinha uma melhor compreensão, ela se dispôs a modificar a sua situação utilizando desse conhecimento. Então ela passou, né, de posse do conhecimento da ação do espírito sobre a matéria, do conhecimento dos fluidos, do conhecimento da energia, ela começou a elaborar um plano
de exercícios buscando a sua melhora física. Retomando então, né, que a Igorina, ela chega à idade adulta com todas essas dificuldades, com essa imobilidade, mas teve a mãe que lhe auxiliou bastante, que foi uma companhia, que foi uma parceira mesmo, né, que lhe ajudou. Então, a mãe lhe fazia alguns tratamentos, tanto com massagens como com banhos quentes. E através desses exercícios na banheira, onde ela entrava com muita dificuldade, né, numa banheira de água quente, ela começou a fazer alguns exercícios intuitivos. Depois ela conta que foram amigos espirituais que a orientaram pela via da intuição. Aliás, todos nós somos capazes de receber a intuição dos amigos espirituais e nós as recebemos diariamente, frequentemente, mas nem sempre damos ouvidos. Mas os nossos amigos espirituais, eles estão sempre a nos auxiliar e a nos trazer informações importantes, dicas, a nos orientar. Claro que isso ocorre de maneira sutil, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, é sutilmente, mas eles estão sempre a nos orientar. Então, a mãe ajudava ela a entrar na banheira, fazia algumas massagens, principalmente na coluna, e ela começou ali na água, porque é mais fácil, né? O corpo fica com maior mobilidade. Ela começou a fazer alguns exercícios, alguns alongamentos, e a pouco, né? Porque ela ficava na banheira enquanto a água se mantinha quente, pouco a pouco ela ia melhorando a sua condição, ia sentindo essa melhora. Então, ela começou a se entusiasmar, começou a sentar, né? Adquiriu novamente a capacidade de sentar, adquiriu novamente a firmeza no tronco, esse fortalecimento, e conseguiu então esta postura de ficar sentada, o que facilitou muito os outros exercícios. Depois de vencer o primeiro obstáculo, que era conseguir sentar, Igorina então começou a fazer exercícios para a sua perna atrofiada. Iniciou por expor a perna aos raios do sol, pensando que o sol deveria devolver à perna o calor que a perna não tinha, porque, como ela mesma fala, né, era como se fosse uma perna morta. Ali a circulação era muito deficiente, então não havia sensibilidade, havia muito pouca circulação e a perna geralmente era fria e ela não tinha nenhuma sensação nessa perna. Então ela começou a, além de colocar a perna no sol, começou a fazer orações fervorosas, né? Não que ela não fizesse antes, mas agora com a intenção de melhorar a condição da sua perna. E um dia ela ficou tão empolgada enquanto ela fazia os exercícios, escutava uma música, que ela se sentiu livre, né? Ela teve, na verdade, também um episódio de desdobramento onde ela se sentiu correndo livremente e ela ficou muito feliz com essa sensação. Mas foi a única vez que ela conseguiu esse tipo de desdobramento. Então ela começou a mentalizar como era caminhar, a princípio observando a irmã caminhar para ver como seriam os movimentos e ia fazendo esses exercícios. Como ela não conseguia mexer a perna, ela fazia mentalmente. E é muito interessante como o exercício mental, ele tem quase o mesmo efeito que o exercício físico. Há uma evidência muito forte de que esse exercício mental, ele tem uma ação significativa no nosso organismo, porque afinal é o cérebro que vai promovendo as mudanças, né? É o cérebro que nos conduz em todos os movimentos físicos. Então, a Igorina conta que após um bom tempo de exercícios mentais,
ela começou a sentir alguma sensibilidade na perna, que começou com uma espécie de queimação, um ardor, né? Depois um formigamento, e com o tempo ela conseguiu se firmar sobre a perna atrofiada. E, consequentemente, né, após conseguir se firmar nesta perna, com o tempo foi conseguindo dar os passos até que conseguiu andar. Parece impossível, parece milagre, pois ela não foi a única pessoa a superar as suas dificuldades e conseguir andar, e ela mesma conta dessas pessoas. Uma delas é o professor João Custódio Machado, da cidade de Tupaciguara, em Minas Gerais, que também venceu a sua paralisia e foi uma pessoa muito atuante na sua cidade. E a outra é uma americana chamada Juni Allison. Teve, né, paralisia nas pernas até os 11 anos. E por uma autossugestão, criou para si métodos de vida próprio e executava com perfeição exercícios de natação e equitação. Então, com esses exercícios, ela foi trabalhando, né, foi criando um método próprio que superou a paralisia, conseguiu caminhar e tanto que logo em seguida ela se tornou bailarina. E depois de ser bailarina, então se tornou atriz. E comprova então que isso não é uma coisa, não é um milagre, não é uma coisa de outro mundo, nem é uma coisa para seres extraordinários, é algo que todos nós podemos alcançar. Mas alguém pode dizer, né? Como assim todos nós podemos alcançar? Né? Nem todos, ou melhor, a maioria de nós não tem problemas de paralisia. Mas assim como ela venceu a paralisia, este método e esse mesmo sistema também se refere a todo o nosso organismo, a cura de todos os nossos males. Lembrando que Jesus, quando ele curava as pessoas, ele dizia: "A tua fé te curou", dizendo que estava em cada um, né? A Egorina conta que conversou com alguns médicos sobre os exercícios que estava fazendo, os resultados que estava tendo, e os médicos disseram assim: mas como que não seria? Claro que é possível isso que você me fala. Afinal, o pensamento é força criadora que tanto pode dar vida a um membro atrofiado, quanto pode causar grandes enfermidades. E tudo isso é reconhecido pela medicina. Será que é reconhecido? Onde nós ouvimos falar sobre isso? Que podemos nos curar até mesmo de uma paralisia, usando os poderes e a força da fé e os poderes da mente. Não é muito comum, certo? Nós podemos observar isso principalmente no efeito placebo. O efeito placebo é pesquisado há muito tempo pela medicina. Então, hoje é consenso entre a classe médica, né, que paralelo ao efeito farmacológico, todo medicamento utilizado, ele também tem um efeito psicológico sobre o paciente que o utiliza. Para comprovar a eficácia desses fármacos que surgiram nos últimos tempos, foi utilizado o placebo, né? Que seria, você pega um grupo de pessoas que se dispõe a testar determinado fármaco e divide ela em dois grupos. Um grupo recebe o fármaco, né? Recebe lá o medicamento que contém o princípio ativo. O outro grupo recebe também um medicamento, mas é sem o princípio ativo, é só a farinha, né? Só o açúcar, e não tem medicamento naquele comprimido, não tem, seja, né, na apresentação que for, mas naquela substância que ela ingere, o grupo placebo, né, ela ingere uma substância inócua, uma substância que
teoricamente não tem efeito nenhum. E aí eles avaliam depois o resultado, né? Porque se no grupo que recebeu o princípio ativo a melhora foi significativa em relação ao outro, é porque esse fármaco tem uma ação importante na cura de tal doença. Mas o que se observou, né? Para o desespero de muitos, né? Que aquele grupo que não recebia o fármaco melhorava quase na mesma proporção do grupo que recebeu, ou seja, não havia diferença entre o grupo que recebeu o princípio ativo e o que não recebeu. Então, eles descobriram que o placebo ativa no cérebro os mesmos circuitos, por exemplo, que os analgésicos. E as taxas da eficácia do efeito placebo são muito altas, principalmente entre os medicamentos psiquiátricos. E isso é muito curioso, porque vamos pensar que o medicamento psiquiátrico ele é usado por pessoas que estão num desequilíbrio emocional importante que necessita de uma intervenção medicamentosa. Mas se o placebo não difere, né, de resultados da droga em si, há que se considerar também que as drogas, que o princípio ativo desses medicamentos geralmente trazem sérios efeitos colaterais. Então seria muito mais vantajoso você usar o placebo do que usar o próprio medicamento. Isso também abre brecha para estudos com esses efeitos. Então, só para a gente ter uma ideia, de acordo com alguns estudos, né, a porcentagem de pessoas que melhoraram com o uso do placebo, ou seja, do falso medicamento, né, um medicamento que não tinha medicamento dentro. Na dor de cabeça, 62% das pessoas melhoraram com o placebo. 58% de pessoas com distúrbios gastrointestinais melhoraram com o placebo. 49% das dores reumáticas também diminuíram em pacientes usando apenas o placebo. E 45% de estados gripais. Isso pode ser tanto, como dissemos, né, no medicamento utilizado seja via oral, seja uso tópico e inclusive o condicionamento mental. E o condicionamento mental, e todos eles, pode ser tanto o efeito bom, né, o efeito placebo, é um efeito desejável, é uma melhora com um falso medicamento, né? Mas existe também o efeito nocebo. O efeito nocebo é um efeito negativo, mas que também é um efeito basicamente influenciado pela mente. E aqui há um exemplo, num centro de terapia intensiva, uma pessoa estava desenganada e pediu para trazer um padre para lhe dar a extrema-unção. No entanto, quando o padre veio, o padre errou de leito. E em vez de dar a extrema-unção para esse que tinha pedido, deu a extrema-unção para o que estava do lado. E o que aconteceu, né? Como ninguém viu, quando viram, já tinha acontecido o incidente, o padre já tinha dado a extrema-unção para o outro. 15 minutos depois de receber a extrema-unção, o outro paciente morreu. É como se ele tivesse condicionado, bem, já que está me dando a extrema-unção é porque eu vou morrer. E morreu realmente, né? Por que nós estamos contando isso, né? É para falar do efeito da nossa mente sobre a nossa saúde. E foi isso que a Igorina demonstrou e comprovou a partir dela mesma. Então, a parte psicológica da doença é amplamente aceita pela cultura médica. E isso, inclusive, gerou uma área da medicina chamada psicossomática. E ela é muito importante e mostra como nós somos suscetíveis às sugestões mentais. Mas vamos lembrar que o corpo humano ele
tem um sistema natural de defesa, de equilíbrio e de reparação. O nosso corpo, ele já vem com um sistema próprio de sobrevivência. E nós muitas vezes perdemos essa oportunidade de investir e de utilizar essa possibilidade. Então a doença, ela tem uma razão de ser. Ela vai expressar simbolicamente um conflito íntimo, que impede a pessoa, né, impede que esse conflito chegue à consciência por conta do recalcamento que é feito através da doença. Então é muito por isso que no livro dos Espíritos, né, o Espírito Santo Agostinho fala da necessidade de nós conhecermos a nós mesmos. Somente com o autoconhecimento nós vamos ter a consciência das nossas dificuldades e do que nós precisamos resolver em nós para curar os nossos males. Infelizmente, hoje nós não temos, nós vemos na população em geral uma pouca disposição em refletir, em buscar a sua própria cura. Nós acostumamos e nos condicionamos a buscar um efeito imediato através da pílula milagrosa, né? Através de um medicamento que resolva os nossos problemas. Infelizmente, os medicamentos por si só não resolvem os nossos problemas. Se nós vamos ver que há muitas dificuldades, muitos efeitos colaterais por conta disso, onde nós poderíamos, por um pouco de esforço, resolver por nossa própria conta, né, esses nossos problemas. Então, a doutrina espírita, ela vem nos falar sobre isso, vem nos alertar sobre essa questão também, dizendo que, em primeiro lugar, as nossas dificuldades, os nossos problemas, seja as deformidades, como a paralisia da Egorina, com tantas outras pessoas que nascem já com algumas deformações, alguns problemas, ou que os adquirem ao longo da vida. Todas as situações, todas as dificuldades que nos encontram na vida, que nós somos acometidos, elas têm uma razão de ser. Elas são decorrentes da lei de causa e efeito. São reflexos das nossas escolhas, se não nesta vida, de vidas passadas. Aquelas talvez mais importantes, geralmente, vêm de vidas passadas, né? Seguindo aquela orientação de Jesus que disse: teu olho é motivo de escândalo, arranca e jogai-o fora. Significando, né, que toda vez que nós fizemos escolhas erradas, que nós utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, nós podemos retornar numa outra encarnação limitados em algum conhecimento, em alguma possibilidade, em algum órgão, em algum membro, nós podemos ter uma limitação ou qualquer outra forma de resgatar essa questão. Ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos, portanto, vamos sempre sofrer as consequências das nossas escolhas. Mas, por outro lado, nós temos este poder, né? Esse poder regenerador, esse poder transformador. Então, além do corpo físico, temos vontade consciente, temos força mental, projetamos pensamentos que conseguem plasmar e organizar tanto as nossas questões abstratas quanto as nossas questões físicas. E tudo isso é possível porque o nosso fluido vital, ele está em constante relação com os fluidos divinos. E esta comunhão desses dois fluidos produzem ectoplasma, que é uma substância que dá vida às células e que possibilitam a recuperação das células. Nossos órgãos fabricam constantemente toxinas e medicamentos que, se manipulados e empregados sabiamente, com fé e com vontade, com raciocínio e com persistência, podem realizar verdadeiros milagres. Então a Egorina nos fala, né, nos alerta que a nossa mente, quando acionada pela fé
e o desejo consciente e persistente de vencer são capazes de curar qualquer parte do nosso corpo, seja um problema físico, né, externo, seja um problema orgânico mais interno. Então ela sugere que a gente busque em nós mesmos os recursos do próprio espírito, para que a gente possa alcançar o alívio das dores e superar todas as nossas dificuldades. Lembrando sempre que tudo que nos acontece se ajusta às leis sábias de Deus. Os males da vida presente são consequências de ações que nós praticamos nas vidas passadas, mas nós podemos resgatá-las vencendo-os com coragem e com determinação. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz vai falar que no homem a corrente mental é um pensamento contínuo, fluxo energético incessante revestido de um poder criador inimaginável. Nós não temos nem ideia do poder que temos. Dessa forma, a corrente mental ela vai se espraiando, né, se distribuindo sobre todo o cosmos celular, sobre todas as células do nosso corpo, mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas. Essa corrente mental vitaliza todos os centros da alma e todos os núcleos endócrinos, assim como os plexos do corpo. Todos esses recursos do espírito para serviços de emissão, recepção e exteriorização dos próprios pensamentos, e também para a assimilação dos pensamentos alheios. Leon Denis, no livro No Invisível, ele diz: a vontade de aliviar, de curar, comunica ao fluido magnético propriedades curativas. O remédio para nossos males está em nós. Assim, uma pessoa pode, pela automagnetização, tratar-se a si mesma, descarregando com o auxílio de passes ou fricções os órgãos enfraquecidos e impregnando-os das correntes de força desprendida pelas mãos, que é o que a Igorina fez, né? Ela fazia também algumas fricções na sua perna a fim de retomar essa possibilidade. E o Espírito Emmanuel tem uma fala muito importante que diz que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências, tanto as experiências isoladas quanto as experiências coletivas. A mente é um manancial vivo de energias criadoras, e o pensamento ele não é uma coisa abstrata, ele é uma substância, ele é uma coisa mensurável, é algo possível de quantificar. A imaginação é fonte de vitalidade, de energia e movimento. E o idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Então, nós temos uma vasta bibliografia falando da importância e dos recursos do pensamento. E uma das mais importantes dela, né, que nós podemos dizer que é a filosofia da cura, ela está exposta por Kardec no capítulo 14 do livro A Gênese e os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ali onde ele fala do perispírito e dos fluidos espirituais, porque ambos, né, o perispírito é o corpo do espírito, é um corpo fluídico. E os fluidos espirituais são essas emanações que estão em toda parte, que estão ao nosso redor. Ele diz que ambos são da mesma natureza, por isso que se assimilam com facilidade. O nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele assimila facilmente os fluidos espirituais. E também, e por isso, né, eles sofrem ação tanto mais direta, quanto por sua expansão e irradiação com ele se confunde. Então,
nós estamos constantemente em relação com esses fluidos espirituais, sofrendo essa ação, porque o perispírito recebe essas influências e, por sua vez, vai reagir sobre o organismo material que se acha, com que se acha, né, em contato molecular. O nosso perispírito, ele é ligado célula a célula ao corpo físico. Então, ele vai, assim como ele é influenciado pelos fluidos externos, ele influencia o corpo com esses resultados. Se esses eflúvios, se esse efeito é de boa natureza, o corpo vai ter uma boa impressão. Se não for, se forem maus, a impressão vai ser penosa, né? É aquela coisa, aquela sensação que muitas vezes nós temos um bem-estar ou um mal-estar, dependendo da condição e do estado ou do local onde nós nos encontramos. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar as desordens físicas e, consequentemente, causar doenças. André Luiz, no livro Missionários da Luz, vai falar que da mente humana originam-se forças equilibrantes e restauradoras, que vão agir e restaurar os trilhões de células do organismo físico. Mas, no entanto, quando essas energias, essas forças estão desequilibradas, elas vão emitir raios magnéticos de alto poder destrutivo para essas mesmas comunidades celulares que as servem. Então, as células são a mesma, a mente é a mesma. O que difere é a natureza da energia que age sobre essas células. E essa natureza é controlada pelo nosso pensamento. Então, o pensamento é como uma onda com velocidade muito superior à da luz. A mente é um dínamo gerador de força criativa e a energia mental é muito mais poderosa que a força eletrônica. E isso está no livro Ação e Reação. Então, nós entendemos dessa forma como que acontece a cura, né? É a mentalização, é a mente que vai produzindo a saúde ou a doença. Através da mente, nós restabelecemos o nosso corpo ou nós adoecemos o nosso corpo. A mentalização faz com que as vibrações mentais deem às células comprometidas, seja pela paralisia, seja pela doença, né? Elas vão dar descargas, forças criadoras do pensamento. E isso traz uma energia necessária que recompõe essas células que estão enfermas por células que estão saudáveis, melhorando a saúde do indivíduo. O exercício mental dá ao corpo a vitalidade das células e dos músculos, e o exercício físico dá ao corpo o movimento. Então, tudo está relacionado intimamente, né? Como voltamos a dizer, né, a fala de Jesus, a tua fé te curou. Somos nós os artífices do nosso destino, nós dirigimos a nossa vida. A nossa condição mental depende principalmente de nós. O nosso estado de saúde ou doença, ele está muito relacionado à nossa condição de manter a mente em equilíbrio de emoções, em equilíbrio de pensamentos. A doutrina espírita nos fornece todo um subsídio para que nós possamos compreender a vida, para que nós possamos compreender a nós mesmos, para que nós possamos compreender as leis divinas e assim cumprirmos esta nossa tarefa aqui nesta encarnação da melhor maneira possível. Estamos encarnados para progredir. Temos durante a nossa caminhada terrena vários percalços que nada mais são que ensinamentos, que possibilidades de aprendizado dentro daquilo que nós necessitamos aprender. Diante dos acontecimentos, dos
aborrecimentos ou das dificuldades da vida, nós precisamos pensar o que eu preciso aprender com isso e quais os recursos que eu preciso mobilizar. Então, a revolta, a tristeza, a reclamação, elas não vão nos auxiliar em nada, só nos prejudicam. O que nós precisamos é uma atitude proativa, é a confiança, é a fé. Se não conseguimos mobilizar isso por nós mesmos, buscamos a ajuda, buscamos o recurso. A doutrina espírita também nos oferece as terapias fluídicas, né, através do passe, da água magnetizada, da prece, da orientação para o evangelho no lar. Todos são recursos que nos auxiliam a ter o equilíbrio mental, que é tão necessário para que nós tenhamos a saúde. E todos nós queremos ter saúde para viver bem, porque nesta interação do espírito com o corpo, se nós não estivermos bem com o nosso corpo físico, também não estaremos bem nós como seres espirituais. Mas podemos sempre melhorar. Como dissemos no início, todos nós recebemos intuições dos nossos amigos espirituais, todos nós somos amparados constantemente pela providência divina. Então, nós agradecemos a atenção, a escuta daqueles que nos acompanharam nessas reflexões, pedindo a Jesus que continue iluminando a cada um, que no decorrer da nossa caminhada possamos estar atentos e vigilantes às boas intuições que recebemos, possamos estar atentos à nossa evolução como espíritos imortais que somos, e assim que possamos cumprir os nossos propósitos para essa caminhada.